Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, e agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, toda a Tua igreja. Guarda os que estão conosco, Senhor. Guarda, meu Senhor, a Tua igreja na cidade, a Tua igreja no sítio. Toma em Tuas santas mãos. Opera, meu Senhor, na vida dos nossos irmãos, nossos ouvintes. Guarda da graça, fala com eles. Revela, Senhor, a salvação. Manifesta o Teu poder no coração ouvinte, Senhor. Deus Todo-Poderoso, guarda os Teus servos. Ajuda, Senhor. Abençoa também aqueles que são seguidores, meu Senhor, aqueles que têm um contato, Senhor, com as nossas publicações. Pai, os nossos ajudadores, os que oram por nós, os que nos dão, meu Senhor, a sua participação no nosso compromisso. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, opera na vida da igreja. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra do nosso Senhor. Nossa escola iniciada em 1988, estamos no 32º ano de rádio, com o mesmo propósito do começo. Trazer a palavra, ajudar alguém que está começando, ser útil à Igreja do Senhor Jesus. Este é o meu pensamento, o meu desejo, e Deus tem me honrado. Em 32 anos, nunca tivemos problemas mais sérios com o compromisso, com respeito ao pagamento, e nunca saímos do ar, nunca fomos tirados do ar por falta de pagamento, e eu nunca tive nenhum problema mais sério que não pudesse apresentar. Parece um milagre também. Em 32 anos, nenhuma febre grave, nada grave que me deixasse sem apresentar. Passei, fiz cirurgia de hérnia, fiz cirurgia da visão, mas deixando a coisa organizada de tal forma que não tive problemas mais sérios. Portanto, meus irmãos, uma bênção para mim e para quem acompanha, porque trazemos a palavra de Deus. Fazemos um trabalho sério, pensando no bem-estar espiritual dos nossos irmãos, porque os maiores crimes no mundo são crimes espirituais, desencaminhar pessoas ou encaminhá-las para o inferno. Nosso desejo é trazer a palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 4 a 13. Vamos ler e aprender juntos. É sempre uma benção trazer a palavra do Senhor e apresentar aos nossos ouvintes. 2 Timóteo 2 e 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou de entre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos.
E se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos pelos nossos ouvintes, abençoa, guarda os nossos irmãos, nossos alunos, ex-alunos, abençoa toda a Tua igreja. Deus fiel e maravilhoso, dá a Tua graça e proteção ao Teu povo, Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos na Tua casa, Senhor, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Abençoa poderosamente os Teus ministros, ó Deus, unge com a graça para levar a palavra, para ajudar os Teus servos e aqueles que estão, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Pai bendito, ouve dos céus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, no começo do meu trabalho na antiga emissora Dragão do Mar, eu tive houve um indivíduo que me criticou e me denunciou a liderança daquela emissora, porque diz a justificativa daquele tolo é que eu dava doutrina no rádio. E eu fazia assim como eu faço hoje e farei enquanto for possível, porque a palavra de Deus é pública, é uma palavra maravilhosa, uma palavra gloriosa, uma palavra que exorta, uma palavra que conforta, uma palavra que livra da condenação. E aquela acusação é que eu doutrinava ao público, doutrinava no rádio, uma coisa que deveria ser feita em família. E aquele tolo que fez aquela acusação contra mim ainda está vivo por aí, mas possivelmente eu não sabe o que é doutrina. Não vou comentar aqui a resposta que eu dei e como ficou feio para quem se mete contra a palavra de Deus. Até porque o ímpio se manifestar contra a palavra de Deus, a gente acha ruim, mas ainda admite. Agora, um tolo que se diz ministro, aí é pesado demais. Mas, na verdade, parece uma doutrina. Isso aqui parece que eu estou da minha igreja, na minha congregação, no lugar que eu trabalho, que eu dirijo, na verdade, falando só para crentes. Por quê? Porque é a palavra que diz respeito ao interesse de todo homem. Está falando de Deus, está falando da salvação, está falando de oportunidade, está falando de bênção espiritual. E o apóstolo Paulo, que era o instrutor deste jovem ministro chamado Timóteo, ele diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Ou seja, ninguém que se alista no serviço militar deve estar envolvido com questões civis. É mais ou menos isto. Agora, ele expõe no final deste primeiro versículo, que é o versículo 4 do segundo capítulo, da segunda epístola, é que o objetivo deste andar desenvoltadamente, deste andar sem embaraços, é para agradar aquele que o alistou para a guerra. Na verdade, todo cristão, quando inicia a sua carreira, começa uma guerra. É uma guerra contra as trevas, é uma guerra contra a mentira, é uma guerra contra Satanás, é uma guerra contra a impiedade, contra a maldade. No versículo 5, ele diz: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Portanto, é doutrina pura, é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa, mas não impede que o doutor, que o faxineiro, que o advogado, que o engenheiro, que o empresário e que o sem-teto entenda, se tiver oportunidade de ouvir. Ninguém se alista para fazer o que quer. Quem se alista vai agradar a corporação e quem o alistou. Quem se alista vai se sujeitar a um padrão.
daquele regimento. No versículo seguinte diz: e se alguém se alistou, serviu, não vai ter recompensa se não fizer conforme a norma. Se alguém também milita, não será coroado. Possivelmente o apóstolo tinha em mente uma prática antiga, principalmente entre os gregos, que os gregos fizeram muitas guerras. Por quê? Os gregos, eles dominaram todas aquelas ilhas do Mediterrâneo, tudo aquilo da Ásia Menor, da Grécia até a Itália. Onde hoje é a Itália, houve 4 ou 5 reinos gregos, cidades gregas, cidade-estado, cidade independente que era de gregos, composta por população, civilização grega. Na Itália atual, no território geograficamente italiano, hoje, já pertenceu a 5 ou 6 cidades gregas, cidade-estado, nações gregas praticamente. Pois é, e os gregos, devido a seu estilo militar, seu espírito militar, os gregos, os troianos, os espartanos, eles criaram um sistema de encorajamento de tropa, que era o seguinte: o militar conseguiu escalar aquela montanha, e lá ele conquistou uma posição para conhecer as vulnerabilidades do alvo. E aquele conquistador, ele vai ser coroado ali mesmo no campo de batalha, sendo o caso, ele era coroado com uma coroa de louro, com alguma coisa, mostrando a importância da sua conquista, e quando voltassem realmente à pátria, ao lugar onde tudo se consumava, ele recebia prêmio e uma publicação, uma solenidade pública. É daí que vem publicação. O ato que ele tinha realizado e a coroação, ele que tinha sido homenageado em campo, agora ele seria homenageado em público, lá na cidade, depois de tudo. Então, aqui o apóstolo Paulo ensinando, ele diz, também esta pessoa, este personagem, ele não será coroado se não tiver feito conforme as normas, se não tiver feito legitimamente. No versículo 6 diz, aí ele vai a outro tema. Ele falou do militar. O militar não pode se embaraçar, porque da sua ação depende vida e morte. No versículo 6 ele vai falar de lavrador. O lavrador que trabalha a terra deve ser o primeiro a usufruir dos frutos. Usufruir dos frutos. Quem planta e colhe deve comer, se satisfazer. E se, ele diz assim, considera o que digo. Considera o que digo e o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo chegou no alvo. Era o que ele queria. É o que Paulo queria, o seu sentimento, o seu desejo era chegar ali e expor a segurança em Cristo. Lembra-te de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aí vem a raça, é da descendência de Davi, é judeu. Ressuscitou de entre os mortos, é Deus. E isto tudo está expresso segundo a minha pregação. Isto é o evangelho que eu tenho pregado. E a minha convicção é tão profunda que por isto eu sofro. Eu sofro trabalhos, eu suporto prisões,
parece acontecer comigo o que acontece com o malfeitor, eu vou para a cadeia, mas a palavra vai comigo, a palavra do Senhor não está presa. O preso sou eu, a palavra não está presa. E daria para alguém imaginar a quantidade de pessoas que Paulo evangelizou pelo fato de estar prisioneiro? Pois é. Paulo ficou 2 anos preso num canto, 1 ano preso no outro, 6 meses preso no outro. Paulo foi preso muitas vezes. E em cada aprisionamento de Paulo, uma multidão ouvia a palavra. É isto que é maravilhoso. Ele, por isso, sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Missão, compromisso, absoluta segurança. O que me acontece não é bom para mim, mas é necessário por amor dos escolhidos. O que eu experimento é terrível: prisões, açoites, injustiças, muitas provações, mas tudo isto por amor dos escolhidos. Sofro e trabalho por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Meus queridos irmãos, quem tem consciência, quem tem convicção, não se abala, não tem, mas não tem como voltar atrás nunca. Paulo, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, coração transbordando de graça, a mente fervilhando, a palavra de Deus fluindo, era algo grandioso para a salvação de quem escutasse. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Tudo sofro por amor daqueles que o Senhor escolheu. E aqui no versículo 11, meus amados irmãos, ele diz: palavra fiel é esta. Palavra fiel é esta. Se morrermos com ele também viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. O Senhor Jesus em pessoa ensinou isso. E naquele dia vão dizer: mas Senhor, Tu ensinou em nossas ruas, nós comemos e bebemos em Tua presença e fizemos muitas maravilhas. No Teu nome expulsamos demônios e fizemos e acontecemos e tal. E ele dirá, Jesus, como homem, dizendo: e o Filho do Homem, aquele dia, ele dirá: não vos conheço. Negou. Não vos conheço, não vos conheço, não sei de onde sois, não vos conheço. Meus queridos irmãos, é terrível. Para mim é uma das piores passagens do Evangelho, porque um dos atributos da divindade é a onisciência. A onisciência é um dos atributos da divindade. A onisciência é conhecimento de tudo. A onipotência é ter poder sobre tudo. A onipresença é estar em todo lugar ao mesmo tempo. Aí já entrou um tolo uma vez e disse: quer dizer que Deus está no inferno? Não em pessoa, mas ele tem o poder sobre tudo. O diabo não criou o inferno. Quem criou foi Deus. Deus é o criador de todos os espaços no mundo.
até do abismo. Então, meus amados irmãos, é algo grandioso saber que o Senhor Jesus ensinou que naquele dia ele vai dizer: não vos conheço, não vos conheço, não sei quem sois. E isso é terrível. É terrível, porque é a negação, é como se fosse a negação da divindade. O Senhor estaria negando a divindade. Isso está escrito em Lucas, no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 26. No capítulo 13 de Lucas, no versículo 26, diz assim: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Quem sabe o evangelho dos Roselitas, o evangelho da serpente, levando dúvida. Quem sabe o evangelho do catolicismo, tudo com Jesus, nada sem Maria, idolatria do inferno. Talvez o evangelho dos mormons, Jesus Cristo, o santo dos últimos dias, mas tem que ter o livro de Mormon Tiracol, porque é o profeta. Coisas do diabo. Jesus Cristo não precisa de Maria. Precisou para nascer, porque ela era a serva de Deus, para servir a Deus, e ele ia nascer na humanidade. Podia ter sido qualquer outra mulher tão decente e tão virgem quanto ela, cheia de graça, cheia de fé. Então, Jesus Cristo não precisa de profeta imundo, mentiroso, e um livro a mais, um livro a tiracolo, uma revelação de um anjo falso. Jesus não precisa. Jesus também não precisa de russelitas perversos levando o evangelho da serpente. Não é assim que Deus disse, não é assim que Deus disse, não é assim que Deus falou, não está escrito, você vai para o céu, vai para no inferno, não há, não, isso é a geena, é o monturo. Jesus não precisa disto. Então, meus amados irmãos, é a parte pior do evangelho, na minha visão, é quando o Senhor, pela sua grandeza, chega a negar, conforme o Senhor Jesus ensinou em Lucas 13, os versículos 26 e 27, que ele vai dizer: eu não vos conheço, porque Deus, na sua grandeza, revelou-se através de seu Filho. Então, fraudar o Evangelho é algo gravíssimo, é um terror. Portanto, meus amados irmãos, é uma benção receber a palavra gloriosa do nosso Senhor. Aqui o apóstolo diz: se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, aí ele não segue a gente. Ele vai permanecer fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É da sua natureza a santidade e a fidelidade. Que Deus abençoe você, sua vida, o seu lar, seu projeto, seu coração. E firme-se em Jesus. Firme-se no Senhor Jesus. O ídolo vai perecer, todo idólatra perecerá. O ídolo cairá em desgraça eterna. Não tem memória. O ídolo é uma fraude de Satanás. Fuja da idolatria, se pegue a nosso Senhor Jesus Cristo pela fé e seja uma benção. Vamos orar. Orar ao Senhor, agradecer ao Senhor e suplicar pelo homem do campo. O campo está inquieto nesses dias e não temos muita esperança nas autoridades. Agora estão votando para desapropriar terras produtivas. São os ímpios, filhos das trevas, no lugar da autoridade. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, guarda a Tua igreja, Senhor, na cidade e no interior.
Meu Senhor, abençoa crianças, jovens, adultos, os teus ministros. Senhor, nos dá graça, nos dá compromisso, nos dá entendimento do teu amor profundo, da tua graça perfeita, do sacrifício glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar vida e salvação. Amado Pai, agora abençoa a tua igreja, guarda os meus irmãos, o homem do campo. Toma em tuas santas mãos, que ele possa trabalhar com segurança, que ele possa ser poupado, ajudado na sua atividade, Senhor, produzindo para o povo da cidade. Deus fiel, Deus maravilhoso e poderoso, abençoa e guarda toda a tua igreja em todo lugar. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.